No Receitinha de Cinema de hoje, nós temos um filme especial. Viva! A vida é uma festa! Fique com a gente e assista até o final. Para você aprender uma receita louca de um bolo marítimo. Que isso aí mesmo! Um pouco louco! Eu sou meio suspeito para falar desse filme que a gente trouxe dessa vez no Melanger, porque eu sou apaixonado por ele. Viva! A vida é uma festa. E também sou apaixonado por essa querida que é a Denise. Obrigado por você ter vindo. Denise Flores, se apresenta aqui para os nossos seguidores. Bom, eu sou Denise Flores Xavier, sou produtora audiovisual, sou também escritora e ativista da Boa Morte. Vamos falar um pouquinho então do filme. Vamos. A gente já assistiu esse filme algumas vezes, né, Denise? Sim, mas de uma com certeza. Gente, você já assistiu esse filme? Comenta aqui, deixa nos comentários pra gente. Você gosta do filme? Originalmente, o título original dele é Coco. Coco. E fala de um episódio da cultura mexicana, que é exatamente como que a cultura mexicana lida com a questão da morte. Mais especificamente, fala de um evento que é o Dia dos Mortos, que acho que talvez seja a festa tradicional mexicana a mais popular. Acho que sim, acho que podemos dizer que é a mais popular. Eu fui ao México para conhecer o Dia dos Mortos, assim, eu achava muito curiosa a forma como os mexicanos lidam com a morte, preparam essa festa. E essa coisa dos mortos, assim, no México era uma coisa que eu queria muito ver de perto, ver essa coisa das cores, deles velarem os mortos no cemitério durante a noite, dos altares que são preparados, né? Porque eles acreditam que durante o Dia dos Mortos, ali na noite, né, de finados, os seus mortos têm a permissão para vir, mas não é um vir qualquer, eles preparam o altar para esperar esperar o seu ente querido, né? Esperar a pessoa amada vir. E tem uma coisa curiosa, que é uma coisa da cultura mexicana fazer isso, assim. Tem uma coisa que a gente dissocia um pouco da religião, porque muitas vezes quando a gente vai falar da morte, se existe a vida após a morte, se existe o espírito, a gente começa a categorizar dentro de uma crença religiosa. E no caso do México, está dentro da cultura deles, da cultura mexicana, que é claro que cada um vai ter sua religião, tem uma coisa que passa, mas você vê um país inteiro celebrar a morte de uma mesma maneira, assim. Uhum. Você vê as crianças fazerem trabalhos na escola, falando da morte, falando dos mortos, falando das Catrinas. E é uma coisa muito simbólica, né? Porque eu acho que na cultura mexicana é sempre um lembrete de que a gente passa, né? De que tudo passa. Estou até vendo a sua camiseta aí, né? Viva como se fosse morrer, porque você vai nessa questão das Catrinas, dessas caveiras tão presentes, é exatamente para te lembrar o tempo todo de que a vida passa e de que todos nós vamos morrer. E é diferente de como a gente lida com o luto no Brasil, não é? Tem uma pesquisa que ela mede, assim, a qualidade da morte no mundo, e o Brasil há anos vem entre os piores países para se morrer, assim, e ele não consegue mudar muito na escala do ranking, assim, em relação ao mundo mesmo. Isso vem desse lugar de que no Brasil não se fala da morte, assim. Uhum. E isso é um contraste com o México, porque lá você fala da morte e é um povo alegre, um povo que canta, é um povo colorido. E aqui nós somos alegres, nós temos o carnaval, nós temos a cor, nós temos o futebol, nós temos a música, mas quando o assunto é morte no Brasil é muito tabu. Quando chega a hora da pessoa morrer, muitas vezes ela não externou para a família os seus desejos, ou ela não consegue falar daquilo sabendo que aquilo vai acontecer, né? Quando é uma morte anunciada, que muitas das mortes são, no Brasil o brasileiro fala menos, assim. Ele tem a leveza que ele tem, ele não consegue trazer para isso, que é uma realidade de todo mundo. Você é doula da morte, é isso? Sim, sou ativista da Boa Morte e doula da morte. Tá, explica aqui pra gente. Você já ouviu falar nesse termo, gente? Confesso que a primeira vez que eu ouvi, me colocou num lugar assim também. Nossa, mas... Ai, Que estranho, que né? estranho, né? Doula da morte. Primeiro, vamos falar da doula. Essa palavra doula, normalmente a gente sempre associa ao momento do nascimento, né? Sim, a doulagem, né? Porque você tem a doula do nascimento, que é quem cuida ali da mãe, para ajudar a passar pelo processo, a ter suas vontades atendidas, a ter seu corpo preparado. E a doula da morte, que o nome pode variar também, como doula do fim de vida, doula da finitude, é quem está no extremo disso, assim, são as pessoas que estudam para ajudar outras pessoas a passarem pela morte, assim, a se prepararem para morrer, ou tem doulas que acompanham realmente os momentos finais da pessoa, ajudar ali na passagem, ou no processo do luto também, né? No processo das pessoas enlutadas. Então é tanto para a pessoa que já sabe, que normalmente pode estar num estágio terminal, alguma coisa assim, quanto também para os parentes dessa pessoa. Para quem fica, né? Porque antigamente se acreditava no luto como uma coisa fechadinha ali.
tinham as fases, como uma coisa que tivesse um tempo para acabar. E hoje os estudos, a vivência da humanidade tem provado que o luto ele é um processo que ele não tem uma data para acabar, ele não tem um formato fixo de acontecer, ele acontece de todas as maneiras, ele é uma coisa que desorganiza a vida da gente, e é uma coisa que acontece enquanto a gente vive. Então a doula da morte, ela vem com esse lugar de ajudar as pessoas a elaborarem as suas perdas, assim, a doularem as suas dores, as suas perdas, claro que com esse olhar muito mais voltado para a morte, e geralmente todo mundo muito nesse lugar da ativista da boa morte, né, da defesa da boa morte, do direito de se morrer com dignidade. É um curso? O que é? Um Como é que se forma uma doula da morte? Eu me formei pela Amortecer, que é um curso que tem no Brasil, no sul do país, me formei em 2021. E eu cheguei nisso porque eu vim de um processo, na verdade, que as perdas que eu sofri na minha vida não era a visão que eu tinha de morte, assim, eu achava que a pessoa tinha que viver, do jeito que ela estivesse vivendo, ela tinha que viver. E o meu avô começou a se preparar um pouco para morrer, e aí eu comecei a pesquisar. E nisso que eu fui aprendendo sobre os últimos momentos de vida, investindo em alguns projetos, entendendo, isso foi se tornando grande para mim, eu conheci a Tati, que era uma das professoras que me convidou para fazer. Então, no Brasil, hoje, tem um curso de formação da doula da morte, que aí a pessoa vai aprender sobre a morte, preparação do corpo, sobre o cemitério, sobre o que se faz com o corpo, e sobre escuta, sabe, sobre como escutar, sobre como acolher. E é um curso, assim, que ele é muito prático também, porque a gente tem que aprender a se doular. E eu fiz porque fazia sentido, por causa de um projeto que eu tenho de registro de memória de pessoas com doenças ameaçadoras da vida, assim, que é um projeto que se chama Inventário Imaterial. Então eu tinha começado por esse projeto, mas aí quando eu fiz eu me encontrei muito, assim. E aí se tornou uma coisa muito importante na minha vida mesmo, porque eu fui me encontrando, assim, aquelas coisas que a gente chama meio de missão de vida, sabe? Quando a mulher está grávida, normalmente ela já vai, quando ela já está pensando no processo ali no parto, ela normalmente já escolhe ter uma doula. Sim. Né? E é fácil hoje de contactar doulas, né, para acompanhar o momento do parto. Como é que se dá essa decisão, assim? Como é que faz para se contactar uma doula da morte? O movimento das doulas da morte é um movimento que vem crescendo muito no Brasil de uma maneira muito bonita. Tem uma associação que está agora, a ADOM, que está recentemente... Como chama? ADOM. Que foi fundada recentemente, a gente pode deixar o @, nos comentários para as pessoas, que está justamente reunindo e mapeando todas as doulas do Brasil. Até porque existem doulas que estão se especializando em momentos diferentes, em perdas gestacionais, em perdas de pets, que é um luto que a gente fala que são os lutos que não reconhecidos, a pessoa está com uma perda porque perdeu um cachorro, um gato, um ser, e aí ninguém reconhece aquele luto, e as doulas que se especializam mais no luto mesmo da família, ou aquelas que estão acompanhando as pessoas no momento da morte, assim. Mas é super delicado isso, porque às vezes já aconteceu comigo, as pessoas procuram porque acham que precisam, ou porque querem recomendar um familiar, mas é muito difícil entrar nisso, então muitas vezes as pessoas recuam também. Elas acham que precisam e depois recuam. Acaba que muitas vezes quem assume mesmo o desejo de ter uma doula por perto é quem está com uma doença ali em que a finitude está muito se apresentando de frente, assim, a pessoa sabe que vai passar por aquilo, e aí ela começa a entender esse lugar. Eu, por exemplo, ano passado eu recorri a uma doula, porque eu estava fazendo um tratamento de câncer de mama e entendi que ter uma ali comigo, minha vida não estava ameaçada de maneira alguma, eu tinha muita certeza da minha cura, mas eu entendi que era uma linguagem que ia me ajudar a passar pelo processo, assim, sabe? A doular, a cuidar daquilo que estava morrendo para renascer, e foi maravilhoso o processo. Eu acompanho a Denise nas redes sociais, então além de ser uma grande amiga, é uma querida. E eu vi que recentemente você estava com um curso, como chama? Cartas de Amor, Palavras de Despedida. Essa oficina ela teve uma primeira edição e agora eu estou preparando uma segunda, e ela nasceu muito dessa questão que a escrita expressiva, essa escrita simplesmente para se expressar, para colocar para fora, sem tantas regras de uma escrita criativa ou normas, etc. Eu brinco que a escrita sempre me salvou e segue me salvando. Eu sempre escrevi diários, então eu escrevo desde sempre, e às vezes escrevia para as pessoas que já partiram, assim, no diário, e às vezes sem ter tanta noção de estar fazendo isso, assim. Às vezes quando eu pegava e ia reler alguma coisa, eu via lá que eu tinha escrito para aquela pessoa e lembrava daquilo, assim, que não me fazia muito bem. E foi um pouco onde que me casou com essa coisa da doula e do luto, assim, sabe? Foi onde que eu entendi que eu me encaixava também, sabe? Em trabalhar com as pessoas, uma coisa que também me faz bem. Então é uma oficina voltada para pessoas em processo de luto,
independente do tipo de luto que a pessoa está passando, assim, é um foco principal. Então a gente vai nesse tocado, assim, de falar de luto enquanto as pessoas escrevem para os seus. E a Adê acabou de falar de uma coisa que é essa memória familiar, e aí eu vou trazer uma outra parte do que acontece lá no México e também no filme, que é exatamente de se preparar um altar com a comida preferida daquele ente querido que partiu. E vamos falar de uma memória afetiva. Hoje, né, estamos no canal de gastronomia, claro, Melanger, então não podíamos deixar de falar de uma comidinha, de uma receitinha de memória. E a Denise, ela teve essa delicadeza de compartilhar com a gente uma receita. Conta um pouquinho dessa receita, Dê. Essa receita é uma receita muito especial, né? Que a gente chama de bolo marítimo, que é uma receita que a minha avó fazia, a avó Iria, que é a mãe da minha mãe, assim. E é uma coisa curiosa, assim, a minha avó era uma mulher muito... É engraçado, porque naquela época não se falava nisso, assim, mas eu vejo como uma mulher que foi muito feminista, muito à frente do seu tempo. Então, a cozinha, ela cozinhava, mas não era exatamente, não é essa avó da visão fofinha, da vozinha que tá sempre ali cozinhando, mas o bolo marítimo era uma coisa que ela fazia e que ela aprendeu com a mãe dela a fazer, e que, assim, era uma tradição na casa dela, e que eu amo, eu adoro, e que depois que a minha avó faleceu, assim, a minha tia, a ex-esposa do meu tio tentaram reproduzir, mas ninguém nunca conseguia reproduzir exatamente o bolo marítimo da avó, assim, mas tem esse sabor de uma memória afetiva dela, assim, sabe? Isso é uma coisa que ela fazia pra família, assim, sabe? E é um bolo, na verdade, que é um bolo, eu acho melhor, mais do que dar esse spoiler, é a gente ir lá pra cozinha, porque a Denise me mandou essa receita, vai estar na íntegra para vocês aqui nos comentários. A gente vai mostrar o passo a passo desse bolo marítimo e a gente volta para montar agora um altar todo especial em homenagem a algumas pessoas que partiram e que a gente quer prestar essa linda homenagem com esse bolo marítimo. Vamos lá comigo? Ah, avó Iria, você era uma mulher porreta. Deu conta da criação dos filhos, do sustento da casa. Mesmo semi-alfabetizada, trabalhou fora. Lembro que também era você quem fazia reparos na casa, trocava o chuveiro. Você fazia o melhor bolo marítimo do mundo e um quindim delicioso. Há muitos anos a vida te levou. Se fecho os olhos, ainda posso escutá-la. Em tom de cumplicidade, com a voz baixa dizendo: minha alminha gêmea. Vó, abra as asas, alcance voos altos. Proteja os filhos, netos e bisnetos. Seja a luz a nos guiar até o dia do nosso reencontro. E receba o meu amor. Então montamos esse altar estilo mexicano em homenagem à minha avó, porque é assim que eles fazem. Eles montam com elementos que a pessoa gosta. Para esse dia que a pessoa vai passar aqui na Terra, né? A pessoa que já morreu, ela vem passar o Dia dos Mortos. Ela encontra aquilo que ela gosta num altar que é feito especialmente para ela. Olha, Denise, eu fiz o bolo marítimo, que era o bolo da sua avó. Não sei se vai estar de acordo. Gente, porque a receita que a Denise me mandou era uma receita que, na verdade, ele é um rocambole, que não sei nem por que tem o nome de bolo, porque é um rocambole. E ele era recheado só com azeitona. E não, aí, só com sardinha. Só com sardinha, é verdade, só com sardinha. E aí daí deduz de onde que vem o nome bolo marítimo, né? A receita para vocês na íntegra nos comentários. Eu dei uma incrementada que eu coloquei o recheio de azeitona, coloquei uma salsinha, um pimentãozinho verde e azeitona. Não sei se você gosta, pra gente Nossa, ver. eu fiquei emocionada só de você entrar, assim, porque o cheiro, sabe, assim, né, o cheirinho, aquele chorinho do bolo marítimo, sem saída do forno. Vou mostrar aqui o rocambole, o bolo marítimo, como fica. Na verdade é uma massa que é com fermento, nem é fermento de pão, é fermento em pó mesmo. E aí eu coloquei esses incrementos, vou dar uma dica só. Ele é assado por cerca de meia hora, num forno a 160 a 180 graus. Cuidado para não assar demais e ele ficar cru, porque ele é um rocambole, né? Então eu tenho que assar a parte de dentro e a parte de fora.
E uma outra dica que eu dou é, da hora que você for enrolar esse rocambole, dá uma polvilhada de farinha de trigo para você conseguir enrolar. Delicioso. Eu não provei porque tinha que deixar para nossa convidada. Deixa eu provar então como é que é esse bolo marítimo. Só tenho a agradecer. Acho que tem uns 13 anos que eu não senti esse saborzinho assim do bolo marítimo. Olha, Lembre de mim. Nessa hora você vem, né, gato? É claro, É, o aham. cheiro tá maravilhoso. Lembre de Precisei mim que provar. eu lembre de mim para você comer. Muito bom. Olha, gente, na verdade, é um vídeo que a gente fez, que a gente preparou com todo o carinho dele, porque embora a gente goste muito do Dia dos Mortos mexicano, embora a gente goste muito do filme, na verdade, esse vídeo também ele é uma receitinha de memória, né? Na medida em que a gente foi lá resgatar esse bolo marítimo lá da sua avó. Gostaria de dedicar esse vídeo, essa receita maravilhosa, a todas essas pessoas que perderam alguém querido e que nesse momento talvez não estejam lá tão bem assim, né? Mas pra gente dizer que tal a gente começar a pensar de uma forma mais bacana relacionada a essas pessoas que se foram? Que tal se a gente começar a lembrar de tudo que elas foram pra gente, do que elas faziam, do que elas gostavam, mais do que só do momento da partida? Acho uma ótima ideia. Não é? E a homenagem fica aqui com essa receitinha de cinema. Assista o vídeo, assista o filme se você não tiver visto, porque vale a pena.